Capítulo 3. Louvor como guerra espiritual. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: Dêem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Crônicas. O levantar das mãos é uma das mais poderosas ferramentas de louvor que temos. É tão poderosa quanto dançar. Deus disse: Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem animosidade. 1 Timóteo 2, verso 8. Quando estou diante do Senhor, eu não levanto minhas mãos a meio mastro. Eu as levanto bem alto, pois preciso da força que vem do alto. Às vezes não precisamos declarar nada. Precisamos apenas permanecer em pé com nossas mãos levantadas. Essa posição, com braços estendidos ao Senhor em sua presença, já é uma declaração poderosa. Enquanto a batalha se desenrolava e Moisés tinha suas mãos erguidas, havia vitória a favor de Israel. Quando suas mãos começavam a ficar pesadas, a vitória era contra Israel. Arão e Hur, vendo isso, correram um para cada lado de Moisés, para segurar suas mãos erguidas, até que a batalha tivesse sido vencida. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Êxodo 17, versos 11 e 12. Eu orava em Jerusalém quando tive uma visão de Moisés com suas mãos levantadas. Eu vi o poder da conquista em ação. Então o Senhor me levou à próxima geração. Eu vi Josué liderando os israelitas contra os amorreus. Israel tinha tudo o que era necessário para vencer a batalha, exceto tempo. De repente, a fé foi lançada ao espírito de Josué, desafiando-o a fazer algo sem precedentes, aumentar o dia para que tivesse tempo de vencer. Ele ordenou ao sol e à lua que permanecessem parados. Então Josué falou ao Senhor, no dia que o Senhor entregou os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Josué 10, versos 12 ao 14.
Deus me falou para viajar a Manila, Filipinas, e permanecer na posição de intercessora com as mãos levantadas pela presidente Corazon Aquino, profetizando que ela receberia mais tempo de Deus. Na semana seguinte, após ter chegado a Manila, havia uma foto da presidente na capa da revista Time com o título Orando por Tempo. Deus tinha enviado a ajuda para ela. Uma semana depois, através da bondade da sua amável sogra, Dona Aurora Aquino, eu sentei diante da presidente, na sua sala, no Palácio de Malacanang, segurei sua mão e ministrei profeticamente a ela. Deus graciosamente lhe concedeu tempo. Depois disso, as Filipinas vêm experimentando um grande mover do Espírito Santo. Algumas pessoas ouviram poucos ensinamentos sobre louvor como forma de resposta às nossas orações. Outras pessoas ouviram ensinamentos sobre louvor como forma de respostas apenas às nossas próprias necessidades, mas é muito mais poderoso e de maior alcance do que isso. Sobre o louvor como forma de respostas às nossas próprias orações, eu sei bem como funciona na prática. Quando éramos crianças, nunca ouvimos sobre necessidades na nossa casa ou na igreja. Nós percebíamos que algo estava acontecendo quando a mamãe dizia: "Não vou atender o telefone e nem a porta hoje, pois não estou disponível." Entre aspas. Ela geralmente estava disponível. Eu vou louvar ao Senhor o dia inteiro. Assim, o dia inteiro ela andava pela casa com suas mãos erguidas, louvando ao Senhor. Pouco tempo depois, chegava a vitória. Só ficávamos sabendo porque a ouvíamos falar. Deus nos deu uma maravilhosa vitória. Chegou a nossa resposta. Quando minha mãe passava o dia louvando, sabíamos que havia uma grande necessidade. Ela só recorreria ao louvor durante o dia inteiro, em casos extremos. Sempre funcionava. Outro aspecto que raramente ouvimos é que o louvor é poderoso para o avanço do reino de Deus. Os seus louvores mudam qualquer atmosfera. Os seus louvores podem mudar o clima da sua casa. Nem todos nós vivemos em casas onde moram somente pessoas cheias do Espírito e às vezes temos de lutar contra ambientes que não são bons. Se você quer que essa situação mude, louve ao Senhor. O seu louvor permeará o ambiente com a fragrância de Deus, mudando o clima do seu lar. Da mesma maneira, o seu louvor pode mudar a atmosfera do lugar onde você trabalha. Você quer mudar a atmosfera da sua igreja? Pare de reclamar e criticar. Chegue cedo à igreja e louve um pouco. Fique um pouco mais após a reunião e louve mais um pouco. Geralmente, os líderes estão tão preocupados quanto você, mas não sabem como mudar. Louvor muda a atmosfera. Vá para a sua igreja e mude o clima, enchendo-a com louvor do Senhor. Há alguns anos, depois de um tempo ministrando na Austrália, voltei a Jerusalém. Numa de nossas reuniões de oração diárias, Maria Dreams, uma irmã de Pona, na Índia, teve uma visão. Ela viu uma linha indo de Jerusalém até a costa noroeste da África, continuando até a costa leste da América do Sul e indo até a costa leste dos Estados Unidos para a Virgínia. Enquanto a irmã contava sua visão em voz alta, comecei a visualizar a trajetória da linha. Eu vi a Serra Leone, no oeste da África, o Morro do Pão de Açúcar e a Estátua do Cristo no Rio de Janeiro, e a Virgínia, onde logo depois o acampamento começaria.
Eu não tinha intenções de deixar Jerusalém tão cedo, mas eu sabia que Deus acabara de mapear o meu próximo itinerário. Eu já estava acostumada com essas coisas. Viajamos por todo o mundo durante anos, conforme as visões e revelações recebidas. A nossa turma fazia assim também. Depois, nos fixamos em Jerusalém. Depois disso, eu telefonei para o reverendo A.D. Jones e sua esposa, pastores da igreja Betel, em Freetown, Serra Leone, para perguntar-lhes se poderia ser útil por uma semana no seu ministério. Eles estiveram conosco por muitas vezes em Jerusalém. Então me disseram: venha! Cheguei a Freetown no meio da noite com tratamento de tapete vermelho, literalmente falando, pois a companhia aérea estendeu o tapete do avião, além de buquês de flores que me foram dados. Autoridades estavam lá para me recepcionar. A congregação estava lá para cantar músicas de boas-vindas. Foi empolgante. Quando nos falamos ao telefone, eu não estipulei nada. Queria somente ser uma bênção, disposta a ministrar em qualquer dimensão que eles desejassem. Contudo, fiquei surpresa ao saber que eles haviam arrendado o anfiteatro da cidade, que noite após noite estava lotado. Vieram o prefeito e a sua mulher, como também a esposa do presidente e a sua família. O povo estava realmente correspondendo ao que o Senhor estava fazendo ali. Eu entendi que aquela era a primeira reunião em que Freetown havia sido tão tocada pelo poder de Deus. De lá, eu voei para Lagos, na Nigéria, e na sequência para o Rio de Janeiro, no Brasil, onde fiz o meu check-in em Copacabana, num hotel à beira-mar, e fui dormir. Na manhã seguinte, subi o Morro do Pão de Açúcar para louvar, adorar e profetizar com mãos levantadas pelo Rio e por todo o Brasil, ciente de que Deus estava mudando a atmosfera daquela cidade e de toda a nação. Voltei para o aeroporto e voei para Miami e Richmond. Na quinta-feira, eu liguei para o meu amigo John Lucas, pastor no Calvary, Canadá. Contei-lhe o que acabara de fazer. Ele disse que sabia porque eu havia feito aquilo. Naqueles dias, o evangelista Morris Cerullo realizava uma grande cruzada evangelística no Brasil. Foi considerado o quarto maior evento das Américas naquele ano. Ele estava num circuito fechado de satélites em mais de 10 estádios no Brasil e 60 ou 70 auditórios nos Estados Unidos e Canadá. Inicialmente, ele queria fazer as reuniões em São Paulo, porque a atmosfera espiritual daquela cidade era melhor que a do Rio de Janeiro. Isso ocorreu numa quinta-feira. Eu estive no topo do Pão de Açúcar na terça-feira e a reunião começaria no sábado. Deus tinha cuidado da atmosfera da cidade do Rio de Janeiro. Eu ouvi o testemunho da esposa de um pastor de Detroit dizendo que o poder de Deus naquela cruzada foi tão evidente que enquanto ela assistia, de repente, percebeu que estava prostrada no chão pelo poder do Espírito Santo. Nós somos cooperadores com Ele. 2 Coríntios 6, verso 1. A sua voz é um poderoso instrumento de guerra espiritual. Você pode trazer a glória a qualquer lugar do mundo com a sua voz. Comece a louvar num instante. Você ouvirá a glória através da sua voz. Ela encherá a sala. Nós todos já estivemos em reuniões normais, entre aspas, até que alguém desse uma palavra profética ou agisse profeticamente. Então, glória entrou naquele ambiente pela voz, mudando a vida do povo. Houve uma diferença daquele momento em diante. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios.
Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e todos a uma exaltemos o seu nome. Salmos 34, verso 1 ao 3. Outro aspecto do louvor que é muito poderoso, o qual precisamos usar cada vez mais, é cantar cânticos novos. Há muitos anos Deus começou a fazer algo novo em nossas reuniões em Jerusalém, quando nos deu pela primeira vez um cântico novo. Agora tem acontecido por todo o mundo. Tenho ouvido mensagens em vários lugares sobre cantar um novo cântico ao Senhor. O Senhor falou conosco para cantarmos um cântico novo para Ele, e nós não sabíamos de fato o que Ele queria dizer. Mas quando Deus nos fala algo e nós não entendemos, Ele continua dizendo até que entendamos. Ou então, Ele manda outra pessoa para dizer a mesma coisa, fazendo com que algo novo aconteça no meio do seu povo. Deus é muito persistente. Em algumas situações, Ele diz a mesma mensagem várias vezes. Se estivermos ouvindo a mesma mensagem por muito tempo, talvez seja porque ainda não tocamos naquilo. No entanto, se captarmos e praticarmos rapidamente aquilo que Ele já nos falou, o Senhor nos levará rapidamente para o próximo passo. Em Jerusalém, Deus continuava a nos dizer para cantarmos um cântico novo. Nós não estávamos certos se Ele queria dizer para cantarmos com diferentes ritmos ou melodias novas ou ainda outros estilos de música. Não sabíamos o que Ele queria dizer. Nenhum de nós tinha talento musical. Um dia, enquanto louvávamos, começamos a cantar um pequeno cântico que nunca tínhamos visto, ouvido ou aprendido, e muito menos memorizado antes. Simplesmente cantamos espontaneamente, diretamente do nosso espírito. Existem muito mais em nossos espíritos para ser liberado. Ao liberarmos, bendiremos a Deus e seremos capazes de abençoar as nações em Deus. Nós ainda estamos pedindo para que Deus nos encha. Encha-nos, Senhor, enche-nos. Mas Ele está dizendo: derramem-se, deixe fluir do seu interior, esvaziem-se. Senhor, eu vou derramar se tiver algo a derramar, dizemos. Já temos algo, mas como a nossa fé não foi colocada em ação para deixar fluir, não estamos liberando o que já temos. Quando Deus nos leva a algo novo, nós ficamos receosos e com dúvidas, por isso vamos devagar. Queremos testar as águas colocando somente a ponta do pé. A verdade é que Deus nos abençoou naquelas reuniões quando cantamos espontaneamente. No início, nós só cantávamos espontaneamente nas nossas reuniões de oração em Belém. Quando estávamos na igreja do Monte Sião, conduzíamos os cultos como sempre estávamos acostumados, com músicas e cânticos que já conhecíamos. O Senhor nos disse: vocês vão confiar em mim? Se vocês podem cantar espontaneamente na reunião de oração, por que vocês não podem cantar espontaneamente no Monte Sião? Mas, Senhor, dissemos, as pessoas vêm de quilômetros de distância para o culto. E se não funcionar? Pessoalmente, eu gosto quando gaguejamos ou hesitamos um pouco na reunião. Quando estamos muito seguros, sem errar nada, é porque já fizemos daquela maneira várias vezes. Ou seja, estamos numa rotina. Com isso, perdemos o frescor da espontaneidade. O pisar em novos territórios talvez nos dê um pouco de insegurança, mas leva-nos a uma nova revelação pelo Espírito. Deus continuou nos pressionando até que começamos a cantar espontaneamente nos nossos cultos normais também.
Desde então, não olhamos mais para trás, cantamos espontaneamente em todos os nossos cultos. Foi dessa maneira que o Espírito Santo nos ensinou. Como foi que o rei Davi obteve sua rica fonte de palavras para escrever o livro de Salmos? Ele ouviu pela primeira vez aquelas palavras quando elas saíram dos seus lábios em forma de cântico. Nós ouvimos o cântico novo pela primeira vez quando o colocamos para fora em uma unção profética. É o som profético do Senhor sendo liberado. Davi não pensou o que poderia escrever em cada salmo para então compor a música e depois juntar a letra e a música. Sua língua tornou-se a caneta de um escritor pronto para escrever ao começar a louvar ao Senhor. Como Davi tinha muitas experiências com Deus em várias áreas de sua vida, sua música também era diversificada, conforme suas experiências vividas. Como participou de muitas batalhas, ele podia cantar sobre seus inimigos, suas alegrias e também seus triunfos. Do lado de fora da capela grega, em Belém, onde tínhamos as nossas reuniões de oração nas sextas e sábados pela manhã, tínhamos um grande cartaz onde estava escrito: reunião de oração das 8 horas ao meio-dia. Depois de um tempo, aquele cartaz me envergonhava. Eu pensava: não estamos de fato orando, entre aspas. Crescemos ouvindo sobre intercessão e árduas horas de orações fervorosas. Hoje, passamos a maior parte do nosso tempo cantando, dançando e nos alegrando. Eu não tinha aprendido até que anos depois vi nas Escrituras que muitas partes que falam sobre oração estão falando sobre cantar. Existe a oração cantada. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Efésios 5, verso 19. Existem muitas maneiras de cantar ao Senhor. Devemos fazer melodias a Ele nos nossos corações. Existem cânticos de amor, de alegria e de ações de graças, cânticos de petição e muitos outros. Eu me sentia envergonhada porque não estava orando formalmente, mas foi durante aquele período que o Senhor me deu a música Eu Peço pelas Nações. Ela veio espontaneamente durante a reunião de oração, onde passamos a manhã inteira pedindo por diferentes nações. Nós não fazíamos de maneira formal como tínhamos aprendido no passado. Deus nos falava sobre a nação e a solução para o problema dela. Declarávamos então a vitória, profetizando sua vinda e nos alegrando ao vê-la acontecer. Não estávamos agonizando, chorando ou suplicando como antes. Na realidade, não sabíamos o que pensar disso. Um pouco mais tarde, o reverendo Edward Miller, do Avivamento na Argentina, convidou-me para falar em alguns locais, dentre eles o que considerava a maior igreja de louvor e adoração da América, entre aspas. Quando você cruza as Américas, pode ver o que os outros estão pensando. Em cada igreja, as pessoas perguntavam as mesmas coisas. Depois de 10 anos, eu já sabia o que passava pela cabeça delas. E quanto à intercessão e à súplica? A minha resposta para eles era: eu era uma autoridade nesse assunto. Se vocês tivessem feito essa pergunta poucas semanas atrás, eu teria todas as respostas. No entanto, Deus está revelando algo novo e diferente para mim também. Por isso, estou incluída neste aprendizado. Muitas vezes somos culpados por fazermos tudo da maneira como sempre as fizemos.
enquanto Deus está se movendo de maneira nova. Estamos ainda indo pela estrada velha, quando Ele já abriu uma avenida de 8 pistas para cruzarmos o país de norte a sul. Se formos pela estrada velha, também chegaremos ao nosso destino, mas a estrada nova nos levará sem precisarmos passar por dentro das cidadezinhas, sem engarrafamentos, semáforos ou desvios à esquerda e à direita. Às vezes parece que ainda preferimos parar a cada sinal vermelho. Então, Deus nos deixa fazendo do nosso próprio jeito, enquanto Ele já abriu outros caminhos nas regiões celestiais. Eu não sei o que Deus está fazendo, eu disse àquelas pessoas. Nós cantamos o tempo todo em nossas reuniões de oração e também sentimos um tremendo livramento no Espírito, sabendo que Deus nos ouviu a respeito das nações e das necessidades das pessoas. Quando fui para casa na Virgínia, para as reuniões do acampamento, minha mãe pediu-me para falar na reunião de domingo de manhã. Era o domingo de ceia. Deus disse: abra em Isaías 53. Então eu abri e li. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Isaías 53, versos 10 e 11. Quando li aqueles versículos, como num estalo, vi que eles não falavam somente sobre a salvação e a cura na expiação, mas também sobre o sofrimento incluído na expiação. Já que o sofrimento está na expiação, eu não preciso sofrer. Ele já sofreu. Se eu puder me apropriar disso, nunca mais precisarei sofrer em minha alma, nas minhas orações e súplicas. Quando percebi essa verdade, o alívio foi tamanho que notei. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Isaías 53, verso 12. Deus o Pai dá a Jesus uma porção entre os grandes. Jesus, por sua vez, divide sua porção com os fortes, entre aspas. E quem são os fortes? Aqueles que o louvam. Quando Jesus falou sobre o perfeito louvor da boca dos pequeninos e dos que mamam, ele estava citando o Salmo 8º. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres imudecer o inimigo e o vingador. Salmos 8, verso 2. Jesus disse esse versículo de maneira diferente, mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: sim, nunca lestes? Da boca dos pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? Mateus 21, versos 15 e 16. Suscitaste força, tornou-se perfeito louvor. Depois de ter sofrido, Jesus dividiu os despojos com os fortes. Nossos louvores fazem com que tomemos posse da nossa herança. Através do louvor tomamos os despojos. Sim, Senhor, eu disse,
Eu entendo agora que eu não preciso sofrer. Mas o que devemos fazer para tomarmos posse dessas verdades? Existem maneiras para tomarmos posse das várias coisas que Deus tem preparado para nós. Ele me disse: continue lendo. As divisões em capítulos da Bíblia existem unicamente para facilitar na hora de encontrarmos certas passagens. Nós temos ruas e números para encontrarmos uns aos outros. Esses números servem unicamente para nos localizarmos. Quando o pergaminho foi escrito, ele continuava do capítulo 53 ao 54 sem interrupção. O que devo fazer, Senhor? Eu perguntei. Ele disse: cante. Cantar? Eu posso tomar posse dessa herança através do louvor? Cante, ele disse. Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Isaías 54, verso 1. Note que o texto diz, canta alegremente e exulta com alegre canto. São duas coisas diferentes. Muitos de vocês cantam. Alguns de vocês estão aprendendo a exultar e irromper em cânticos. Para cantar, você usa algumas cordas vocais, mas existe o irromper em canto, em que usa todas as cordas, a todo vapor. Nesse caso, Deus coloca uma música em seu espírito. Assim, você vai para a cama com ela à noite. Acorda durante a noite com ela e você ainda está cantando a mesma música pela manhã. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Você está completamente submergido. Não sabe mais o que fazer. Sua cabeça está correndo a 1000 por hora, tentando descobrir a saída. De repente, você chega a uma placa de pare, entre aspas. O carro é sacudido. Com a sacudida, você cai em si e nota que está cantando. Você estava cantando o tempo todo em que sua mente esteve trabalhando. O Espírito Santo estava cantando as respostas em seu espírito enquanto você procurava por elas em sua mente. Não vemos aí também a fidelidade do Espírito Santo? Diga-me. Eu tentei achar uma resposta em minha mente, mas durante todo o tempo o Espírito Santo já tinha me dado a resposta. Graças a Deus pelo sinal de pare, entre aspas, que me forçou a ouvir o cântico do Espírito. Nós não vamos ficar por aí profetizando para nós mesmos. O ministério da profecia é para os outros. Contudo, a música libera a voz e a linguagem do Espírito dentro de você, edificando, assim como o louvor no Espírito. Pessoas que profetizam a si mesmas cometem um grande erro. No entanto, eu posso cantar deixando que o cântico do Senhor flua do mais profundo do meu interior. Algumas das maiores revelações que eu já ouvi vieram através de um cântico novo. Enquanto cantávamos, cada pessoa adicionava um pequeno verso àquela música. Se estivéssemos perguntando, alguém teve uma revelação esta manhã? Todos teriam respondido, oh não! A palavra revelação é tão pomposa. É interessante que entre os católicos carismáticos é usada a palavra fotografia ao invés de visão. Alguém viu uma fotografia esta manhã? A razão pela qual fazem isso é porque a palavra visão, entre aspas, parece tão grande e assustadora. Não, eu não tive uma visão, mas eu vi uma fotografia. Não,
Eu não tive uma revelação, mas eu recebi um cântico. Geralmente, quando deixamos um pequeno cântico sair de nossos lábios, ele carrega uma revelação. É Deus aperfeiçoando o louvor que sai dos lábios das crianças e dos recém-nascidos. É tão maravilhoso. Quando sento ao piano, frases espontâneas vêm a nós. Maravilhosas visões e revelações surgem dos lábios das pessoas. Cantem! Eu quero que você cante deste dia em diante mais do que você já cantou até aqui. Não cante apenas os cânticos conhecidos. Deixe que uma pequena música saia do seu espírito. Mantenha simples, um pequeno verso por vez. Não se torne muito complicado. Ao cantar um cântico novo, duas coisas lhe acontecerão. Você ficará concentrado em Deus e aprenderá o caminho da simplicidade. É possível cantar uma música que você conhece bem e ainda planejar o que vai comer, mas você não conseguirá o mesmo com um cântico novo, pois você o perderá. É preciso concentrar-se no Senhor para cantar um cântico novo. Além disso, ele deve ser simples para que da próxima vez você possa lembrar-se dele e repeti-lo. Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, exulta com alegre canto e exclama, tu que não tivestes dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Isaías 54, versos 1 ao 3. Deus quer alargar as nossas tendas e fará isso através do louvor. Cante e apronte-se para alargar. Cante e rompa em canto e apronte-se para alargar para a direita e para a esquerda. Depois que o Senhor me mostrou isso, eu não precisei mais abater a minha alma em oração com sofrimento. Alguém que eu respeito muito veio nos visitar em Jerusalém, ministrando o velho ensinamento sobre as orações e súplicas como com dores de parto. Aquele ensinamento não estava errado. A diferença é que Deus está nos mostrando maneiras mais fáceis. Eu posso até querer comprar uma máquina de datilografia por ser de outra geração. No entanto, todos que usam computador sabem que a máquina de escrever é coisa do passado. Para que você quer a máquina de datilografia? Eles perguntariam a mim. Máquinas de escrever ainda têm utilidade. Agora, se existe um computador na sala, por que comprar uma máquina de escrever? Vocês entendem o que estou dizendo? Se há algo melhor que você pode usar, por que voltar a usar algo obsoleto? Só porque você está familiarizado? Deus continua se movendo. Eu não vou comprar uma máquina de datilografar. O mesmo ocorre com a oração pelos doentes. Na Bíblia existem inúmeras formas de orar pelos doentes, pelos enfermos, sendo todas eficientes. Eu nunca unjo ninguém com óleo. As pessoas frequentemente me entregam óleo para que as unja. Eu evito usá-lo da maneira mais graciosa que posso. Irmão, você os unge e eu oro por eles juntamente com você. Eu digo,
Estou fluindo numa unção diferente. Deus me deu uma revelação e eu quero fluir nesta revelação. Por acaso isso significa que Deus não cura com o óleo da unção? Não, não significa. Deus trabalha de várias formas. Quando ouvi aquela pessoa falar em dores de parto, entre aspas, nas orações e súplicas, mencionando: nos ajoelhamos e oramos até que o espírito de dores de parto chegue, até que sintamos o peso pelas pessoas, como uma mulher que dá à luz. Podemos trazer à luz pessoas para a salvação e até mesmo dar luz às nações. Eu disse ao Senhor: o que tu tens dito para mim é diferente deste ensinamento. Eu realmente preciso saber se eu entendi corretamente. Dê-me uma indicação um pouco maior a respeito deste novo caminho. A esposa de um dos nossos casais estava esperando o bebê. Não sabendo que eu havia feito essa oração ao Senhor, ela veio me falar: nesta manhã, o Senhor me acordou com este verso: antes que Sião passasse por dores de parto, ela deu à luz. O que isso significa, Senhor? Ela perguntou. Naquele mesmo dia, quando ela e o marido estavam bem ocupados, sentiu um desconforto no seu ventre. Ao falar isso para o marido, ele sugeriu passar na maternidade do hospital que estava próximo. Eu sei que o nenê ainda não está vindo, ela protestou. Essas dores não são dores de parto. Não custa passarmos no hospital, disse ele. Estamos bem pertinho. Então, eles pararam o seu médico e o seu médico estava lá. Ele a acordou na mesa para examiná-la. O nenê está nascendo, disse ele surpreso. Não pode ser, ela disse. Eu nem fiz o que precisava fazer. Ela e o marido foram àquelas aulas de preparação para o parto. Não posso fazer nada, disse o doutor. O nenê já está aqui. Quando ela me contou esses acontecimentos, eu disse: obrigada, Jesus, obrigada, Jesus. Sempre que ouço sobre a maneira como as pessoas estão sendo instruídas a orar, eu sinto penas delas. Tem um amigo que acorda às 5 horas da manhã e começa a orar indo de uma fórmula que aprendeu com fulano para outra do ciclano e depois para mais uma fórmula de outro. Se fosse eu, ao final, estaria muito exausta. Eu me esforço ao máximo para ensinar sobre a simplicidade para chegarmos à presença de Deus, pois mesmo se fizermos tudo errado, Ele fará com que as coisas saiam certas. Por várias vezes, tivemos no nosso acampamento pregadores visitantes que nos ensinaram os 21 passos de fé, entre aspas, ou 7 maneiras de ficar curado, entre aspas, e etc. Minha querida mãe, geralmente, quando chegava ao microfone, dizia as coisas mais espirituais que se podiam ouvir numa reunião inteira. Por exemplo, não precisa de muita fé para tocar a Deus. Essa é uma grande verdade, pois Sião, antes que viessem as dores, deu à luz seus filhos. Eu estava entusiasmada com o que havia aprendido. Fui à Austrália novamente com a companhia aérea voando de Hong Kong direto para Sydney. Quando a viagem estava terminando, peguei uma revista para ler. Geralmente, no final de uma viagem, eu leio qualquer coisa para o tempo passar mais rápido. Era uma revista semanal da mulher australiana, que tinha receitas, modas e alguns romances. Mas bem no meio dessas coisas, havia um artigo intitulado assim: Cante para ter um parto sem dor. O artigo foi escrito por um obstetra francês famoso que dizia não se referir tão somente ao cantar que sai pela boca.
mas ao canto no qual a mulher está envolvida por inteiro. Quando ela se envolve de tal maneira em uma música, ele explicava, ela pode ter um parto sem dor. Em Jerusalém, as nossas grávidas iam todas para um pequeno hospital maternidade. O marido sempre ficava ao lado de suas esposas e eu, do outro lado. Começávamos a cantar no espírito. Os doutores muçulmanos já sabiam que íamos ficar ali cantando em línguas. Nós nos perdíamos no espírito. Em poucos momentos, o bebê nascia. É isto que Deus quer que saibamos. Se cantarmos, não precisaremos passar por aquelas dores para dar à luz. Por quê? Porque a alegria do Senhor libera a fé e a fé faz a obra. Em momentos como esses, é possível liberar mais fé por Israel, vendo mais resultados do que em 5 noites de vigília, orando até o amanhecer na dimensão da nossa mente. Nós estamos criando a atmosfera para os milagres. O cego Bartimeu apenas gritou, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, e foi curado. Quando Jesus estava presente na terra, as coisas aconteciam com mais facilidade. Deus vai fazer as coisas mais facilmente para nós. Não deixe que ninguém mais cante no seu lugar. Se você tiver de começar no seu carro, então comece. Muitos de nós passamos bastante tempo sozinhos no carro, por isso não temos como atrapalhar ninguém. Apenas cante. Tem um amigo coreano que me liga de Seul quando está com algum problema nos seus negócios. Após nos cumprimentarmos, cantamos juntos no espírito. Às vezes, cantamos por 10 ou 15 minutos. Quando somos encorajados a cantar, Deus começa a nos dar as respostas. Primeiro, Ele nos eleva acima das nossas preocupações, problemas ou necessidades, pois existe um ambiente de despreocupação em Deus. Nós é que fazemos as coisas espirituais ficarem mais difíceis, mas Ele quer fazê-las fáceis. Ele, o Rei da Glória, quer lutar as batalhas por nós. Na maioria das vezes, estamos tão ocupados com as nossas próprias batalhas que não deixamos que o Senhor lute por nós. Lembram quando Josafá foi guerrear contra os reis? Os que cantavam e dançavam, ou seja, os que louvavam, iam adiante do exército. Por isso eles nem precisaram lutar. 2 Crônicas, capítulo 20, versos 21 ao 24. Assim também, você nunca precisará lutar as suas próprias batalhas se você entrar nessa atmosfera de louvor e adoração ao Senhor. Durante um tempo em Israel, tivemos uma casa onde os visitantes e peregrinos podiam morar por um tempo. Certa vez, uma irmã que estava fazendo um longo jejum ficou conosco. Esse tipo de visitante sempre foi muito bem-vindo no nosso meio, mas o problema é que aquela mulher não queria participar das nossas reuniões. Eu não permitia que as pessoas que estavam conosco faltassem às reuniões, pois quando você jejua, você precisa da unção que há no culto. Se você jejua, mas não vai à reunião, certamente será mais difícil. Eu mandei recados a ela por todos os meios apropriados, mas sempre recebi uma resposta negativa. Aquilo já estava me incomodando. Numa manhã em oração, o Senhor me falou: por que você não me deixa cuidar disso? Eu quase comecei a rir. Já aconteceu com vocês de rirem de Deus? Algumas vezes pensamos que já deixamos Deus cuidar das coisas. Eu pensei comigo, se o Senhor puder fazer algo por essa mulher,
Ele poderá trabalhar na vida de qualquer um. Ok, Senhor, eu respondi. Deixo essa batalha contigo. E assim eu me esqueci deste assunto. Afinal, existem sempre dúzias de outros problemas que surgem o tempo todo. Quando cheguei ao culto naquela noite, quem me cumprimentou na porta, senão a irmã que continuamente se recusava ir às reuniões? Ela não somente me cumprimentou, mas sem que ninguém falasse nada, desculpou-se. Eu estava orando quando Deus me falou que a minha atitude estava errada, pois não estava agindo com o espírito certo. Perdoe-me. Quão tolo nós somos, eu pensei. Pensamos que deixamos Deus lutar nossas batalhas, mas na realidade não deixamos. Quanto mais cantarmos a Ele, mais Ele lutará nossas batalhas em nosso lugar. Louve ao Senhor. O louvor é uma arma de guerra muito poderosa.